Oi, tudo bom? Aqui é a Mariana Nemberg, coach criadora do STC, e eu tô muito feliz em anunciar a nossa nova, como eu vou falar? A nossa nova integrante do STC. Então vocês sabem que no STC a gente prega, a gente promove esse estilo de vida saudável para você ter a sua transformação corporal, ter saúde, ter energia. E hoje a gente vai coroar o STC com essa presença ilustre, não hoje na verdade, porque agora ela faz parte do time do STC. Eu quero apresentar para vocês a minha amiga. Eu conheço ela eu assisto as palestras dela desde que eu tinha 17 anos. Você acredita? Eu te falei isso, né? É. 17 Sim. anos. Eu quero apresentar para vocês com muito orgulho, com muita alegria, doutora Liduína Fiorini. Muito bem-vinda ao time do STC. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar com vocês, porque vocês falam de saúde, de qualidade de vida, de importância de se ter saúde. O mundo precisa disso. É verdade, é verdade. Os resultados gritam, né? A gente olha Sim. aqueles resultados e fica super animada, né? Com certeza. Ai, que bom. Então, muito ó, bom. antes da gente falar da nossa live, que a gente tem um tema, hoje a gente vai falar de nutrição e saúde com a doutora Liduína, eu queria que você... Não é você, né? A gente não fala com uma doutora assim por você, Pode né? me chamar Ai, de meu Deus você. do céu. Fica Ai, tranquila. Não. É Por mesmo? favor. Tá bom. Sim. Pronto. Então, eu queria que você contasse o que a sua história, as suas credenciais, que você é formada médica, né? Gente, é tanta formação que eu não vou nem me arriscar em falar aqui. Então, você se apresentar para o pessoal que está conhecendo a gente pela primeira vez. Muito bem. Na época que eu na verdade, fiz biologia, dentro de uma modalidade médica. Sim. Então, toda a parte de fisiologia, anatomia, tudo, aprendi já dentro da universidade, né? Isso. E depois, na sequência, eu comecei a trabalhar na indústria. Dei aula ainda, durante a época da faculdade, eu dei aula em colégio. No Colégio Imaculada, fiquei bons anos lá. E a primeira empresa que fui trabalhar era uma empresa alemã, a Fresenius. Lá eu trabalhei bastante tempo e foi o meu aprofundamento na parte de nutrição clínica. Isso. Dentro da nutrição clínica existe a nutrição oral, a enteral e a parenteral. Para entender um pouquinho, a oral todo mundo entende o que significa uma nutrição via oral. É o que a gente come. Isso, usando a boca. Usando a boca. Isso. A enteral você aplica para pessoas que não podem usar a boca normalmente. Então, vamos usar o caminho ainda do tubo digestório, mas através de sonda. Então, se aplica uma dieta líquida, balanceada, por sonda, que pode ser colocada através do nariz até o tubo digestório, ou direto no tubo digestório, de uma forma própria de aplicação. Sempre uma dieta balanceada. Sim. Aí tem a outra nutrição, que dentro da Fresenius eu desenvolvi, trabalhei muito para a região latino-americana, a nutrição parenteral, que é a nutrição que é aplicada para pacientes que realmente não podem usar o tubo digestivo, o tubo digestório. E é uma nutrição que é colocada na veia do paciente, através de equipamentos próprios, isso. Dieta balanceada e o paciente vive o tempo que for necessário, recebendo todos os seus nutrientes através da veia. Entendi. Por equipamentos próprios. Sabe o que eu acho? Olha como a gente é abençoado, né? Porque a gente tem a oportunidade de conhecer isso tudo para poder cuidar da nossa saúde, para ter uma Exatamente. Uma longevidade, uma vida boa, né? Muito bom. Sempre a oral, a enteral, parenteral, pensando aí nos pacientes, eles querem saúde, eles querem vida longa e tudo. E isso tudo pensando realmente num processo temporário. Raros os casos em que a pessoa vai depender disso toda a vida, mas, de qualquer forma, ela vai ter condição de saúde especial pelos nutrientes que ela recebe dessa forma. Oral,
enteral ou parenteral. Eu adorei duas coisas que você falou. Primeiro, que você já colocou a introdução dos nutrientes, que a gente sempre fala isso, né? Não é só aquilo que a gente come, é o que a comida oferece pra gente, né? Exatamente. E eu gostei muito também do balanceada. Sim. Né? A gente fica pensando, ai, como é que eu vou, se eu só comer determinado prato de comida, eu vou oferecer tudo que o meu corpo precisa? Nem sempre, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí tem uma expressão que nem sei se eu que criei, mas eu uso essa expressão, a dieta do mesmismo. Pessoa que come mesma coisa todos os dias, todo o tempo, por melhor que seja o prato, vai fazer falta de nutrientes. Vai acontecer falta de nutrientes, porque aquele prato, a probabilidade de não ter todos os nutrientes necessários é praticamente 100%. Então, a variedade de nutrientes, de alimentos, de formas nutricionais, é muito importante para que a pessoa tenha uma amplidão de nutrientes dentro de todas as necessidades do organismo. Entendi. Não, imagina que coisa mais chata, você comer todo dia a mesma coisa. É. Aff, Maria, nossa, não dá pra mim não. Não. Hoje tem bolinho, tem curau, tem waffle, tem um monte de coisa preparada ali pra gente. Muito bom. Isso. E aí, peraí que eu tenho uma cola aqui. Eu tenho uma cola. Então, se essa cola vai te levar a isso, a primeira empresa, então, em que eu trabalhei foi essa empresa alemã. Eu fiquei tempo na Alemanha, tudo para desenvolver isso e aprender muito, né? Com médicos e tudo dentro da empresa. Nessa época, eu atendia toda a América do Sul, todos os países da América do Sul. Aí eu fui para uma indústria americana, a Fortitec, que faz misturas de nutrientes para as indústrias de alimentos, bebidas, farmacêuticas. São nutrientes que são próprios para um uso específico, né? Sim. Para isso, eu morei um tempo nos Estados Unidos e o resto fiquei aqui mesmo no Brasil, mas atendendo toda a América Latina também. Isso. Inclusive, no tempo que eu estive nos Estados Unidos, foram desenvolvidas fórmulas. Nesse caso, eu desenvolvi fórmulas para países como Canadá, Estados Unidos, europeus, África. Então, são fórmulas muito especiais para uso oral, parenteral ou enteral, depende a empresa que vai adquirir essas fórmulas para... Sempre visando em levar mais saúde para as pessoas. Sempre. Nós nos nutrimos para ter saúde, para ter alegria, para ter disposição. É isso aí. É isso que nós queremos. É isso que é o foco. Depois, saindo da Fresenius, fui convidada para trabalhar numa empresa farmacêutica francesa, a Sanofi. Conheço. Isso, ótimo. Lá eu fui convidada a cuidar de toda a parte nutricional da empresa no desenvolvimento de produtos. Né? Então, aí o foco foi bastante amplo, mas o mais, vamos dizer, atento, o foco mais atento ou atendido foi a parte do físico, né? Músculos, ossos, tal, a mobilidade. Eu chamo isso da bandeira da saúde e da movimentação. Que legal! Foi isso que fiz lá na Sanofi. Na Sanofi. E aí, você morou na França também? Não, eu viajei o mundo inteiro, né? Eu digo assim, eu dormia em casa muitas vezes, mas eu vivia muito fora do Brasil. Que beleza! Mas na Alemanha você passou despercebida, né? Porque tem carinha de alemã, né? Mas não é alemã, você me falou, Meus pais são holandeses. Holandeses, é europeu aqui, gente. Não tem jeito. É o melhor do mundo. Bom, não quero te interromper. E aí você... Isso. Na Sanofi eu trabalhei bastante tempo também. E aí eu me aposentei. Fiquei ainda um tempo depois de aposentada na Sanofi, mas agora eu estou desligada da Sanofi. Fiquei com todo esse conhecimento e eu quero continuar trabalhando, favorecendo pessoas a entender o que significa a nutrição, o que isso tem a ver com saúde, qualidade de vida, mobilidade, alegria. Isso aí.
dançar, passear, namorar, tudo isso faz parte desse viver feliz. Com certeza, com certeza. E quantos anos você já exerce essa profissão, doutora? 34 anos. 34 anos, Sim, uau, muito bom. E aí você me contou que tem... O que é que você tá fazendo aqui, rapaz? Não, sério. Então tá bom, né? Você quer participar, tudo bem. E aí, você estava me contando, na verdade, de muitos anos, né, que eu assisti as suas palestras, eu lembro que você tem uma missão, né, que você sempre falou disso e que foi o que me encantou e a todos nós especialistas do STC, Sim. né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso. Minha missão, e que eu coloco Deus na frente disso, ele me permitiu aprender muito, é cuidar da saúde das pessoas através da nutrição, da melhor forma possível, onde puder alcançar. Isso, ensinando, aprendendo, sempre nós aprendemos, isso. E divulgando linhas de pensamento, de nutrição que são realmente saudáveis para as pessoas, que realmente façam efeito. Exatamente. Sem efeito cosmético e sim o efeito biológico. Adorei! Sem efeito cosmético e efeito biológico. É isso aí. Isso. Que às vezes já ouviu aquela, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não dá, certo, né? Certo. Não dá pra gente fazer uma dieta a qualquer custo, vou comer só isso. Não, gente, tem que pensar a longo prazo, tem que pensar como aquilo que você se alimenta, os teus hábitos alimentares, como aquilo interfere na sua saúde a longo prazo, né? Não adianta a gente emagrecer depois. Só que eu quero explicar que o efeito cosmético, nesse caso, eu usei uma expressão simbólica, quer dizer, um efeito estético, que não é um efeito verdadeiro, mas a saúde traz benefícios cosméticos. Fato, é verdade. Isso, fisicamente você demonstra através do teu semblante, a tua estrutura física, teu ânimo, a energia de fazer coisas. Então, também, olhando agora no sentido real do cosmético, cosmeticamente a pessoa mostra que está bem nutrida. Olha só, que legal. Então a gente consegue ver. Que legal, que legal. E aí, bom, agora eu vou apelar para minha colinha. O cosmético não artificial. Boa! Isso. O cosmético não artificial. Isso mesmo. Aquele vício que vem de dentro. Exatamente. Aquele bem-estar que vem de dentro. Viu? Muito bem. Agora, peraí, vamos para nossa colinha. Não, Joey, para com isso. Sem problema. Ele não me engana, não me atrapalha de jeito nenhum. Bonitinho, gente. Pode deixar ele aqui, amor? Pode. Eu queria, Mariana, só comentar, na época que eu trabalhei na Fresenius, eu me aprofundei na parte de nutrição clínica. Sim. Né? Isso. Continuei usando todo o tempo, mas um evento que foi, assim, para mim, um marco. Eu estava visitando um hospital e falando com o diretor clínico a respeito de uma nutrição clínica. Naquele momento era para pediatria. Certo. Isso, trazia todos os modelos da Alemanha. Isso. E conversando com o diretor clínico, ele me disse, vamos parar agora. Nós vamos agora para a UTI, porque naquela noite teria nascido um bebê de 530 gramas. Isso. Prematuro. Isso. Filhinho de uma adolescente, inclusive. E naquele período não se tinha no Brasil uma estrutura real de nutrição parenteral, então, por veia, para um bebê naquelas condições. Eu diria assim, as chances de sobrevida eram mínimas, considerando as dificuldades daquele procedimento na época. Como eu vinha com todo esse material da Alemanha, tudo muito modernizado, esse nenê foi tratado, depois de 7 meses ele saiu do hospital mamando na mãe dele. Estou me segurando para não chorar. E isso foi assim um marco, incrível. Eu falei, se foi possível aprender para poder ajudar uma criaturinha tão delicada, vamos trabalhar em coisas que são mais fáceis de tratar, né? Nossa, é verdade, é verdade. Que história linda! Foi assim 7 meses depois saiu mamando no seio da mãe. Quanto tempo de prematuro ele nasceu? Olha, a mãe não tinha nem condições de entender o que tinha acontecido para ela engravidar.
Uau! E não era uma pessoa assim que tinha uma vida anormal, assim. Não era uma moça de rua. Era coisa de namoro, tal mesmo, sim, e sim. acabou. Acontece. Aconteceu. Ela não sabia explicar exatamente, mas era realmente um prematuro. Mas bem... que lindo isso, de através de toda essa tecnologia da nutrição e sim. desses cuidados, conseguir salvar uma vida. É isso que eu sempre penso nisso, cada vida conta. Cada pessoa conta. E é muito específico, né? Porque cada um, poxa, o bebezinho nasceu prematuro, né? Mas, e a gente encontra tantas dificuldades na alimentação e na nutrição da população geral, coisas que a maioria das pessoas nem percebe, né? Que acha que é normal e acaba falando. Isso mesmo. Então. Bom, agora eu tenho uma cola aqui. Então eu queria que você explicasse para as pessoas que às vezes as pessoas ficam achando que é uma coisa de outro mundo. Mas o que seria a nutrição? Muito bem. A nutrição é o mecanismo de colocar no seu organismo todos os nutrientes necessários para manter a saúde, a integridade física, a alegria. Isso é nutrição. Isso é nutrição. Então, o que a gente come... Isso. O que eu ingiro, né? Da melhor forma seria oral. Sim, mas a gente aprendeu que existem mais 2 formas de ingerir. Isso. Mas o que você oferece para o teu corpo, que traz benefício à saúde, ao bem-estar, à alegria, à disposição, é nutrição. Muito bem. Então, são os nutrientes. É exatamente isso que eu ia falar. Nutrição, já me vem o gancho de nutrientes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses nutrientes. Porque todo mundo fala, né? Hoje está na moda essa coisa de densidade nutricional, a gente escuta muito, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o conceito dos nutrientes. E também que a gente ouve muito falar, no STC a gente também fala, dos macro e micronutrientes. O que são, como eles funcionam. Isso. Falando um pouquinho da nossa caixa, né? Pensando o corpo como uma caixa, em média, existe muita variação nisso também, o corpo, em termos de massa, ele mantém 60% do seu volume, ou em massa, de água. Sim. Tá. É mais ou menos isso, é variável, mas é uma referência boa. De proteínas, mais ou menos 20 também. Certo. Vai depender, lógico, da estatura da pessoa, da forma física, tudo, do sexo também. Mas estou aqui colocando números bem arredondados. Sim. Isso. Aí você tem os lipídios ou as gorduras, né? Para a saúde, o ideal seria ficar em torno de 20% da massa corpórea em gorduras, de todas as formas necessárias. E aí vem os minerais que varia de 5%, 7% da massa em termos de minerais. Entendi. Isso eu não posso dizer que isso é uma forma grosseira, mas é uma forma didática para dizer, eu preciso ter quantidades suficientes de cada grupo nutricional para que o corpo funcione bem. Muito bom. Isso. Um carro sem o óleo, por exemplo, ele não vai funcionar. Exatamente. Por menos que seja o volume do óleo em relação ao carro todo. Sim. Então, macronutrientes. Macronutrientes são aqueles nutrientes que têm um volume maior no corpo, cada um deles um volume maior, e casualmente moléculas normalmente maiores. Geralmente são maiores. Sim. Então, macro representa grande. Sim. Então, em volume e em tamanho de moléculas. Entendi. Isso. Não que outros micronutrientes não possam ter uma molécula um pouco maior, mas os micronutrientes são aqueles que são ingeridos em quantidades menores, muitas vezes mínimas, pequenas, mas que são fundamentais para o funcionamento do organismo. Sim. Tá? São, a gente produz algum deles? A gente tem que receber todos eles? Muito bem, boa pergunta. Os micronutrientes e os macronutrientes devem ser oferecidos. Tá? Nós nascemos, crescemos e mantemos a nossa estrutura física com o que nós colocamos para dentro. Tá? Eu vou até usar uma expressão bem
lógica, eu como X volume, parte desse volume eu elimino, através da urina, através das fezes, do que eu ingiro, pensando na boca. Sim. Então, só pensando nesse menos que a gente vai perdendo, só para dizer didaticamente que a gente precisa repor volume, e um volume substancial e importante em termos de qualidade. Sim. Não basta você comer só, por exemplo, açúcar, né? Que é um elemento importante para o organismo, né? Os carboidratos ou açúcares são importantes, mas se eu Sim. comer só carboidratos, eu vou ficar em falta com proteínas, com lipídios. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses grupos, micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os oligoelementos que estão dentro dos minerais, do grupo dos minerais. Então, nós somos uma caixa viva, né? Pensando no indivíduo. Caixa né? viva, muito bom. E essa caixa não pode ficar vazia, ela precisa ser reposta todo o tempo, em doses corretas. Dependendo do que você introduz ou inclui na sua nutrição, você vai ter uma estrutura melhor, pior ou realmente muito ruim. Eu diria que a nossa boca é o caminho mais certo para a gente ter felicidade. Tanto no que eu coloco para a estrutura, quanto eu ponho para fora. Não é? Então, o ânimo, a alegria, o bem-estar está imediatamente relacionado ao que eu coloco para dentro do meu organismo. Muito né? bom. Fisicamente falando, aqui no caso da nutrição. Exatamente. Isso. Nossa, adorei essa. Muito boa, muito boa. Agora, dos micronutrientes, para o pessoal entender melhor, dá, por favor, alguns exemplos do que seriam e como a gente usa eles Muito e a bem, falta deles. Muito bem. Só fazendo um conjunto para chegar nos micronutrientes, retomando, as proteínas fazem a construção física do organismo em termos de o que é mobilidade. Só usando um exemplo muito simples. Toda a parte muscular nossa é feita principalmente de proteína. O que quero dizer, se eu não como proteína de boa qualidade, eu não vou ter músculos bons, eu não vou ter cartilagens boas das articulações. Eu preciso de proteína de boa qualidade para ter isso funcionando. Então, penso em mobilidade e qualidade da estrutura física. Os ossos precisam de proteína, isso. Aí vem os carboidratos. Eu preciso ter energia para poder elaborar a minha movimentação, o meu caminhar, as minhas coisas visíveis, mas tudo que acontece dentro do meu organismo, eu preciso de energia. Sim. Eu preciso de energia para respirar, para batimento cardíaco, para tudo, para síntese de novas substâncias. Então, eu preciso de energia através dos carboidratos, vulgarmente chamado de açúcares, tá? Preciso deles, depende de quanto eu vou consumir e quais são esses carboidratos, e eu preciso dos lipídios ou as gorduras. Os lipídios e as gorduras têm, além do fator de reserva de energia, eles têm funções especiais. Por exemplo, dentro de um processo hormonal, eu preciso de lipídios. Dentro de um processo de atividade cerebral, eu preciso de lipídios. Só falar ômega 3, por exemplo. Para ter cérebro saudável, eu preciso do ômega 3. Quais são os micronutrientes classificados como tais? São as vitaminas e os minerais. Por que eu chamo de micronutrientes? Muito mais porque eu preciso, comparativamente aos macronutrientes, eu preciso um volume menor. Os macronutrientes, casualmente, têm moléculas maiores e volume maior dentro do meu conjunto físico. Da nossa caixa. Da nossa caixa e em termos do que eu ingiro. Então, macronutrientes são os três que a gente acabou de falar: carboidratos ou açúcares, lipídios ou gorduras e as proteínas. Tá. Aí, quando eu vou para micronutrientes, fica fácil: vitaminas e minerais. Muito bom. Deixa eu só te interromper, só uma coisinha que eu queria... Eu acho incrível você falando isso aqui. Gente, presta muita atenção nisso que a doutora Liduína acabou de falar,
quando você vem com aquela ideia de eu vou cortar os carboidratos, eu vou cortar as gorduras, não é? Que às vezes as pessoas, no intuito de emagrecer, elas querem cortar grupos alimentares, elas querem cortar nutrientes que são, como a doutora acabou de falar, perfeitamente fundamentais para a nossa saúde. Certo. Um exemplo, só para já fazer uma conexão com a parte de micronutrientes. O nosso cérebro precisa de glicose. Ele precisa de glicose e ele consome um volume importante de glicose. Agora, você está pensando, está enxergando, está sentindo, seu cérebro está funcionando para coordenar todo o teu organismo. Ele precisa de glicose. Se houver falta de glicose por um período, certo, existe deficiência mental. Uau. Incapacidade ou redução da capacidade cerebral. Tanto que o cérebro precisa da glicose. Por isso você falou muito bem. Eu não posso zerar consumo de carboidratos. Apesar de saber que se eu consumo macronutrientes, numa necessidade absoluta, eu tenho pecinhas que são carbono, hidrogênio e oxigênio. E no caso da proteína tenho nitrogênio, mas eu tenho as pecinhas lá. O organismo tenta compensar através de vias metabólicas, faltando um grupo, tentar fazer o outro, mas não dá sempre certo. Uau, que interessante, isso é muito legal. Proteína, se eu não comer proteína, eu não tenho nitrogênio, que é fundamental para a construção de outras proteínas. Mas vamos aos micronutrientes. Sim, boa. O que são os micronutrientes? A gente acabou de comentar que micro é alguma coisa pequena e que eu consumo em volumes menores. São as vitaminas e os minerais. Se eu consumo suficiente proteínas, carboidratos e lipídios, e eu não consumo micronutrientes, eu não faço o conjunto todo orquestrado. Eu não orquestro, eu não faço funcionar o nosso organismo como um todo. Porque os micronutrientes vêm lá completar a estrutura física em cima do que os macronutrientes já estão favorecendo. Um exemplo muito simples é o cálcio. Se eu não tenho cálcio, eu não tenho ossos. Eu não construo o organismo. Então, o cálcio é um micronutriente fundamental para o nosso organismo, certo? Se eu não tenho a vitamina C, que é uma vitamina, então, é outro grupo. O micronutriente. É um micronutriente que me traz um efeito muito importante em termos de imunidade, de qualidade de vida, em termos da funcionalidade do organismo como um todo. Então, os micronutrientes vêm trazer resultados especiais em função. Ferro. Se eu não consumo ferro suficiente, eu não vou ter o transporte de oxigênio e gás carbônico através da respiração. Então, eu não posso ficar sem o ferro. Olha, cálcio, não posso ficar... o fósforo, que faz parte também da ossatura, ele tem que estar lá, e de outros elementos importantes. Doutora, então, eu tenho tudo isso aqui, eu tenho ferro de passar, tenho fósforo para acender o fogão, tenho tudo isso aqui, olha só que coisa incrível. Isso. Brincadeira, desculpa. Não, mas e não basta você... eu tenho dúvida se eu consumo ferro. Eu vou lá comprar uma pastilhinha pequenininha e consumir sem um reconhecimento da importância, do volume, da qualidade daquele produto para o que eu vou ingerir. Isso é muito importante. A ciência que traz um certo produto para trazer benefício para o teu organismo, porque o rótulo aceita muitas coisas. Isso. Então, sempre que penso em uma nutrição em forma de micronutrientes ou macronutrientes, e eu, além de uma dieta normal que eu vou comer, alimentação normal, e eu sei ou percebo que seria importante fazer uma complementação, que praticamente 100% certo, essa suplementação através de produtos que me tragam no rótulo a informação do que está lá dentro. Sim. É preciso eu tenho que saber o que está lá dentro. E a fonte, a origem desses complementos ou suplementos que eu vou
receber, eles realmente sejam confiáveis. Tá? Então, aqui a gente tem vários exemplos de micronutrientes que fazem falta para o organismo, né? Então, vamos aqui. A osteoporose. Nossa, não precisa nem falar. Eu tenho, quanto por cento das pessoas desenvolve osteoporose? A senhora sabe? Olha, a osteoporose é muito mais reconhecida na mulher, né? Na menopausa, por falta ou redução do hormônio, até mesmo falta do hormônio que participa desse processo, né? Isso, o hormônio é proteína e lipídio, depende da estrutura, só para falar disso, né? Isso, mas o homem também tem osteoporose, ele também pode ter osteoporose. Então, se pensar só em cálcio, o que significa o cálcio para a criancinha que está sendo amamentada, o leite materno, a criança que vai crescendo, o cálcio que ela vai receber através dos alimentos e, eventualmente, até suplementos, se tiver uma confirmação que ele não tem suficiente na sua alimentação. Todo o crescimento, pensa uma criança de 8 anos até um adulto, quanto que ele precisa construir com cálcio. Nossa, é verdade. Ele assim, precisa construir um edifício grande. É verdade que a gente nasce assim, Exato. a gente já fica assim. Exatamente. Só falando de cálcio, fósforo, por exemplo, né? Nesse processo de crescimento. Para que isso aconteça, eu preciso ter a vitamina D. A vitamina D é aquela vitamina reconhecida como a vitamina do sol. Então vamos lá. A vitamina D, eu tenho precursor de vitamina D na pele, tomo um sol, não é qualquer sol, tem que ser um sol de linha reta, ou seja, a angulação com a minha pele teria que ser em linha reta, que é a mais eficiente. Tá. Então, qual é o sol que vem em linha reta para mim? Sol do meio-dia. É isso que eu pensei, Tá. eu falei, uau! Então, o que eu tenho que fazer? Eu teria que ficar em torno de 20 minutos num sol de qualidade meio-dia, né, próximo a esse período, por uns 20 minutos, para estimular todo o processo de síntese, transformação, para que isso possa desenvolver e dar vitamina D no meu corpo. Quantos de nós podemos fazer isto? Quem é que pode... importante, não é só botar a mãozinha, não. É a área do corpo, o máximo possível. Você não precisa ficar nu, mas você tem que ter o máximo possível da área do organismo exposta para que isso pudesse funcionar. Não é um processo comum. Não. Quantas pessoas podem fazer isso? Além disso, nós já sabemos que as radiações solares, se eu não tenho protetor solar, eu corro o risco de desenvolver problemas de pele. Só falando de vitamina D. Então, aí eu vou usar um protetor solar e deitar ali. Passou o protetor solar, decai a capacidade de infiltração da luminosidade, né, da radiação. Então, vitamina D, cálcio, olha como que as coisas ficam juntas. Acabamos de falar de um macronutriente que é a glicose, para o cérebro funcionar, tudo. É tudo Só começando a juntar pedaços. E nós temos muitos pedaços aqui para verificar. O selênio é um micronutriente que faz parte muito específica em processos de imunidade. Se eu não tenho selênio, eu não vou ter uma eficiência imunitária para o meu organismo. Então, a probabilidade de eu desenvolver enfermidades a partir da exposição a micro-organismos, tudo que a gente tem em volta, você vê que você fica exposto a riscos de desenvolver a doença. Estamos expostos. Todos, sim. Mas nós poderemos, sim ou não, desenvolver uma patologia em cima de uma proteção imunológica, que não só o selênio, como outros ingredientes. Mas aí, como é que eu garanto que eu tenho esses nutrientes dentro do meu organismo? A gente poderia passar 3 dias falando de diferentes micronutrientes. O ômega 3,
assim, ficou um pouco parecido uma coisa de moda, mas não é nada de moda, é fundamental para o organismo. Atividade cerebral, as células, os neurônios precisam de ômega 3 para funcionar plenamente, então eu preciso ter esse tipo de lipídio, mas ele é um componente que não se consome suficiente no dia a dia. Ainda mais aqui no Brasil, né? Sim. É dificílimo a gente consumir. Onde eu encontro o ômega 3 para o pessoal? Isso, principalmente nos peixes, né? Os peixes de água fria mais concentrados em ômega 3 do que um peixe de água quente. Mas, como os que a gente tem aqui, né? então, mas comer peixe no Brasil é muito importante. Sim. Isso. Mas isso, você fala uma coisa muito importante que eu sempre tomo atenção. Não é porque a gente consome determinado alimento que a gente garantiu a ingestão do nutriente. Exatamente. Não é? Exatamente. E como eu preparei. Pois, exatamente. Isso. Se eu pegar um peixe e coloco ele em alta fritura, faço uma fritura dele, eu reduzo a qualidade da gordura que está ali dentro dele. Ele perde percentualmente o valor dos ômegas que estão ali, e aí você vai consumir um peixe super frito e com uma qualidade nutricional inferior. Bom, entre não comer o super frito ou não comer peixe de jeito nenhum, melhor comer o super frito, mas você também vai se fritar junto, né? É verdade, é verdade. Então, comer os nutrientes mais saudáveis da forma mais natural possível. Né? É fundamental isso. E naturalmente, olha, que levante a mão quem diz eu não preciso nenhuma forma de suplementação. Não vai ter um que possa fazer isso. Não vai ter, porque ninguém come suficiente todos os macro e os micronutrientes em dosagens suficientes para dizer eu não preciso mais nada de complementação ou de suplementação. Não existe isso. Existem pessoas que têm uma condição de alimentação, de nutrição muito boa, que levam uma condição física, mental, estrutural boa. Mas em algum lugar ele tem uns espaçozinhos, vamos dizer, brincando. Déficit, uma carência. Uma carência. Isso é muito importante. E tem alguma coisa, a qualidade dos alimentos que a gente tem disponíveis hoje? Sem dúvida. Porque eu lembro de quando eu era pequenininha, o morango era uma coisinha pequenininha, extremamente cheiroso, vermelho. E hoje eu vejo uns morangos enormes, quase, assim, parece que eles são encerados, né? Isso. Mas não é. E sabor... não é a mesma coisa. É isso. Todo o tratamento que se dá hoje para maior produtividade e o viço daquilo que você vai comprar envolve muito agrotóxico, muitos componentes que não são da natureza. Né? Isso. Então, muitas vezes eu faço uma comparação. Se eu vou comprar um tomate, de repente um tomate menorzinho, que até tem um lugarzinho onde o bichinho furou e sugou, ou um tomatão bonito, todo brilhante, a probabilidade daquele tomatinho feinho estar menos contaminado e ser mais saudável é verdadeiro. Entendi. Em relação àquele. Que E legal. é isso quando você falou do morango, né? Todo o artifício que se faz para que tenha-se uma apresentação até mais bonita, é muito mais. Eu como pelos olhos. E comer pelos olhos nem sempre é o que é o melhor. Né? Exatamente. Isso. Às vezes aquilo que encanta não é aquilo que vai trazer o isso, benefício que eu preciso, né? O ferro, né? O ferro. Olha, a gente poderia, de novo, passar horas falando de micronutrientes. O ferro se consome em um volume pequeno, diário, fundamental para manter as hemácias, que vão transferir o oxigênio do pulmão para todo o nosso organismo e o gás carbônico para os pulmões eliminarem o gás carbônico. Só um nutriente. Uau! Ferro.
Que coisa. E aí eu queria que a gente falasse assim, que um dos pilares do STC é a suplementação, como você estava falando lindamente. E às vezes, por não entender do que se trata suplementação, as pessoas têm muitas dúvidas do que se é seguro, se eu posso consumir, conforme... Queria que você falasse um pouquinho... Muito bom. Se eu não estiver atrapalhando aqui na linha de raciocínio. Não, não. O que é a suplementação? É a ingestão dos nutrientes que eu não tenho capacidade de ingerir. Ou que eu não sei que eu deveria ingerir. Porque muitas coisas eu simplesmente não sei. Eu não sei se eu ingiro o suficiente selênio, ferro, só para falar de coisas que a gente até já falou, vitamina A, eu não sei. Então, a suplementação me garante que eu venho receber os nutrientes que eu não garanto que consumir. Isso. Entendi. Então, e lógico, a suplementação tem todo um cuidado em termos de qualidade, fonte, tá? Rótulo aceita qualquer coisa. O rótulo não é culpado do que está escrito. É verdade, Né? é verdade. Isso. A procedência, a ciência que está atrás disso. Então, a suplementação é muito importante. Olha, levante a mão, como eu falei antes, aquele que diz, eu não preciso de suplementação, porque eu tenho uma dieta perfeita. Vai morder a língua. Eu não vou, porque eu sou fã de suplementação. Isso. Você sabe, eu gosto muito de suplementação também, porque, aí falando Mari mesmo, pela versatilidade do produto. Que assim, puxa vida, quem não gosta de comer um bolo? Quem não gosta de comer uma mousse? Quem não gosta de fazer uma receita, alguma coisa? E a gente sabe, conhecimento, né? Que eu não posso abusar de alimentos como farinha, açúcar, né? Sim. Eu não posso abusar. E se eu uso suplemento de uma maneira mais versátil, eu consigo fazer uma coisa mais gostosa, mais prazerosa, Exato. que eu consigo até manter, né? Isso. Porque eu sempre falo, tem que ser gostoso. Se não for gostoso, a gente acaba Sim. dando aquele jeitinho, né? É. Então eu gosto muito dessa versatilidade. Isso. Não tenha dúvida que sabor e o visual de um alimento traz uma importância no aceitar aquilo. Tá? Então, eu vou usar um termo, alestesia. Alestesia positiva. Eu tenho em cima dessa mesa uma porção de frutas, vamos dizer, uma porção de frutas. Aquela que me traz mais água na boca, vou usar de bom senso, tá? Eu não vou lá pegar pelo primeiro. Eu tenho que saber de que eu devo pegar a fruta que me dá mais água na boca. A probabilidade de que essa fruta traga as fibras que eu estou precisando é maior do que qualquer outro elemento que te faça escolher ali. Eu tenho falta de vitamina C, que faz parte todo do sistema protetor imunitário do nosso organismo. Se eu tenho falta de vitamina C, eu fico mais ligada a um caju, a uma laranja, a uma pera, elementos, frutas que me dão. Isso é alestesia positiva, é a atração para aquilo que você tem falta. Genial. E isso é uma parte também da educação, mas isso é certo, tá? Eu vou fazer colocações assim, bem fortes, mas são verdadeiras. Fome oculta. A fome oculta é aquela fome que eu tenho, mas eu não sei que eu tenho. Está ali no meu corpo. Você acha comum uma criança comer fezes? Não. Não. Mas uma criança muito desnutrida, ela come fezes. Puxa. Porque ali dentro daquelas fezes tem resto de nutrientes, tem componentes nutricionais que o corpo daquele que defecou não estava precisando. E ela tem proveito em comer essas fezes porque tem alguma forma de aproveitamento. Meu Deus.
Então tem a fome oculta e a alestesia positiva. São expressões que são verdadeiras, né? A fome oculta, eu estou com fome de comer alguma coisa e eu não sei o que é. Aquela hora que a gente abre a despensa, abre a geladeira, olha tudo, não acha nada. Aí eu quero comer alguma coisa, mas eu não sei o que. Isso é. E se você tem hábitos não saudáveis e você faz compra de um indivíduo que não tem hábitos saudáveis, a tua geladeira vai estar lotada de bobagitos. Né? Isso é. Então aí você vai abrir, fica um ciclo vicioso. Na hora que você comeu aquele pedação de torta encharcada de chantilly, você vai ter uma impressão de saciedade. E você mesmo vai tentar interpretar inconscientemente que agora eu estou bem. Um viés de confirmação, né? É isso. Ah, que interessante. Então, bom, agora eu fiquei curiosa. Isso que você falou da alestesia positiva e da fome oculta tem a ver também com aquela coisa de quando a gente vai ao mercado com fome, a gente escolhe determinados alimentos. Quando a gente vai saciado, a gente escolhe outros. Perfeito. Você tem juízo, né? Você tem juízo. Tem juízo. Nutrição traz juízo, né? É isso mesmo. Quando você vai com fome, você tem fome oculta. É uma fome que, na verdade, a gente se conscientizando não está oculta, né? Mas você tem fome oculta. E o que você faz? A primeira fome oculta é para a glicose. A primeira fase, assim, porque ela num dá processo energia? normal. Isso. A primeira fome é você comer algo calórico. Né? Se você tem fome, se você vê um salmão ali dentro da geladeira, ou você vê uma barra de chocolate, você vai pensar no salmão ou no chocolate? No chocolate, se eu tô com fome. Então, o pegar no supermercado tem a ver com educação. Eu vou sempre pensar que a pessoa tem educação. E com a necessidade orgânica. Isso. E como não há uma educação nutricional real na população mundial, essas coisas, esses bobagitos, são os que você pega primeiro. E aí o bobagito dá a impressão de que deu resultado na sua saciedade. Na verdade, saciou a necessidade energética, provavelmente. Sim. Mas não os outros nutrientes. Isso tem a ver com aquela sensação de, eu preciso de um chocolate, eu preciso de um pão? Porque tem pessoas que falam assim, Mari, eu não consigo ficar, eu preciso de tal. E as pessoas me falam coisa, eu preciso de chocolate, eu preciso de arroz, eu preciso de pão, eu preciso de uma cerveja. Eu falo assim, cara, mas você não nasceu comendo nem chocolate, nem pão, nem bebida de cerveja. E isso tem muito a ver com educação. Aproveito aí para comentar. Tenho uma netinha de 4 anos. Qual é a comida preferida dela? É comida japonesa. Japonês. E vai lá no restaurante japonês, ela come tudo o que é de japonês. Ela come o peixe cru, ela come as verduras, ela come tudo que está ali disponível, os legumes. Ela faz uma refeição plena. Isso. O nosso netinho, ele tem 3 anos. Ele senta na mesa, né? Coloca primeiro a salada e tal. Antes de chegar a salada dele, que minha filha está sempre preparando fresquinha, ele, vai ter pepino, mamãe? Tem pepino, mamãe está preparando. Vai ter pepino? Tem pepino, escorre, porque ele quer pepino. E o pepino tanto o pepino quanto a salada. Ele quer a salada, ele sabe que isso é bom. Que coisa incrível. 3 anos. 3 anos. 1, 2, 3 anos. Quantos anos você tem? Quantos anos você está, né? Muito bom. Tá, então, vamos aproveitar aí, fazer essa relação da comida japonesa com a qualidade de vida do japonês, fisicamente falando, né? Sim. Isso. Como o oriental, falando especificamente do japonês, tem uma variedade de alimentos grande no prato dele, enquanto ele está se alimentando, ele tem o prato colorido. O colorido
brincando de ilustração, tem as cores diferentes de alimentos, trazem uma variedade, primeiro uma variedade, e, portanto, uma variedade de nutrientes também. Por isso, a longevidade do japonês é muito maior, tá? Porque ele tem uma estrutura miúda normalmente, fisicamente. Por quê? Porque não come aquele monte de massa, porque não come volumes grandes, volumes pequenos, mas muito mais nutricionalmente equilibrados, certo? Isto não quer dizer que no Japão não tenha fome oculta. Sim. Isso não quer dizer que lá no Japão não se precise de uma suplementação. Tá? Isso não quer dizer que, de repente, lá a fome oculta seja para a proteína. Tá? Entendi. Entendi? Só fazendo uma referência. Então, a qualidade de vida, a longevidade. Hoje, eu não me lembro da estatística, mas eu acho que é isso. A cada minuto no Brasil, 2 pessoas completam mais de 60 anos. Eu não sei se essa estatística é correta, mas se não é isso, é bem próximo disso. O que é que nós estamos fazendo com a nossa população? A longevidade está aumentando. O número de idosos, eu tenho 65 anos, mas eu acho que eu não estou com fome oculta. Acredito que não. Então, mas a longevidade. Então, o que nós temos aí? Vocês que são bem jovens, estão carregando já um volume muito grande de idosos. Com que qualidade? De estrutura física e condição física mesmo, né? Aí só um exemplo da sarcopenia. Sarcopenia é uma degeneração de músculos, tá? Quem não come proteína e proteína de boa qualidade, já na infância tem sarcopenia. Não uma sarcopenia desenvolvida, mas uma deficiência de formação de músculos. Tá? Ele tem pouco músculo em relação ao que ele precisaria ter. Sim. Agora, a pessoa de mais idade, se ela tinha um valor X de proteína na alimentação, um volume Y de músculos, se ele continuar na maior idade sem se nutrir com proteína de boa qualidade, a sarcopenia, na verdade, é um quadro clínico. Sim. Tá? Que pode acontecer em qualquer idade. Isso. Vai aumentar. E daqui a pouco ele não vai ter condição de se movimentar, daqui a pouco ele não vai ter condição de sair, visitar pessoas, tal. Isso só para falar de um nutriente. Uau! E você sabe que no Brasil nós temos muitos jovens sarcopênicos. Jovens? Jovens sarcopênicos, com característica de insuficiência de proteína. Quais seriam essas características para... Flacidez muscular, tá? Isso. Até para juntar com isso a falta de exercício. Né? Sim, claro. A flacidez muscular, se você faz um exame de sangue para verificar o hematócrito dele, a qualidade de hemácias, quanto ele tem de hemácias, vai ser menor, ele tem menos proteína, porque as hemácias precisam de proteína. Sim, a hemoglobina é baixa, porque é uma proteína que está dentro das hemácias. Então, ele tem uma porção de características, a qualidade do cabelo, como é que é a textura do cabelo, a pele. Você percebe uma fragilidade, que nem sempre é tão visível. Sim. Até porque alguns estereótipos são interessantes para a pessoa. Sim. Ele ser magro é bonito, mas de repente ele é um desnutrido e não é bonito. Isso é o falso magro. O falso magro. É isso mesmo. Entendi. Então, a qualidade da proteína que se ingere, do lipídio que se ingere, isso. Na verdade, de novo, é uma estatística que não precisa ser feita. Leia o que a Organização Mundial da Saúde fala em termos de desnutrição. Levante a mão aqueles que têm certeza que estão bem nutridos. Levante a mão os que se conscientizam da importância da suplementação nutricional, quer seja em macro quanto em micronutrientes. A suplementação é um mecanismo que
cresce à medida que a ciência descobre. A ciência descobre deficiências, já descobriu naturalmente, e a indústria descobre composições que trazem o benefício de compensar aquilo que o indivíduo não tem. Então, fazer suplementação é um procedimento sábio, é um procedimento de inteligência, de sabedoria. Tá? Isso. Quando a gente ouve situações, e eu já sei de alguns reais, né? Que vai lá um médico, a pessoa fala, ai doutor, eu me sinto fraco, eu não tenho apetite e tal, não sei o quê, eu gostaria de saber de um suplemento. Não, você não precisa de suplemento, você tem que se alimentar bem, você não precisa de suplemento. Mas doutor, eu como isso, como aquilo, começa a falar e acaba que ele sai de lá do consultório sem uma resolução efetiva. Por quê? Porque o doutor falou que o suplemento não se deve tomar. Tá? Então, essa conexão muito importante da medicina com a parte nutricional é muito importante. É muito importante que as faculdades, as universidades possam trazer esse conhecimento para a área médica, para que eles possam entender da importância da suplementação. Tá? Entendi. Que coisa interessante. E aí isso me faz pensar. A gente está falando que os nutrientes, a alimentação e a suplementação são muito importantes para a gente ter saúde, para a gente ter energia, ter longevidade. Eu posso usar suplemento a longo prazo? Porque é uma coisa que eu recebo muitas dúvidas. Eu, Mari, já uso suplementação há 14 anos. Certo. E, puxa vida, os meus exames são impecáveis. A saúde é muito boa, consigo ter energia e tudo mais. Mas muitas vezes me perguntam, então, a suplementação ao longo prazo, como isso... O que acontece Muito comigo? boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu vou fazer uma comparação até bobinha, mas vai ser. A gente falou agora há pouco em óleo no carro, né? Verdade. Óleo no carro. Por quanto tempo você vai precisar colocar óleo no carro? Para sempre. Enquanto o carro enquanto existir, eu tiver carro. enquanto eu estiver andando. Os micronutrientes, os macronutrientes são fundamentais para o organismo sempre. Tá? E se eu tenho uma nutrição normal que não me garante a oferta suficiente de todos os micro e macronutrientes, a suplementação é efetivamente necessária. Levante a mão aquele que não precisa de suplementação. Ele vai se suplementar até os 40 anos só. Pois é, e dos 40 em diante, não precisa mais. Isso é muito importante. E quanto mais equilibrada for a oferta de nutrientes para o meu corpo, melhora a minha saúde, melhora a minha energia. O ânimo, o desejo de crescer, de fazer alguma coisa. A pessoa ressurge das cinzas, sabe? A pessoa, nossa, eu não sabia que era tão bom, sei lá, dançar. Puxa, eu gostava de assistir, mas agora eu quero dançar, agora eu quero fazer. Isso é uma expressão clara de que os nutrientes estão aí. Uma pessoa que está sempre desanimada, tudo. O efeito psicológico, sabe? Ficou viúvo, tal, isso pesa. Mas o indivíduo bem suplementado, viúvo, ele tem uma outra forma de sobressair daquela situação horrível, né? Sim. Que coisa incrível. O suplemento, não o suplemento, né? A boa alimentação, né? A alimentação balanceada. Isso. E existem alguns, existe um ou vários suplementos, ou que você já falou de vários, né? Dos micronutrientes, que são super importantes e tal. Existe algum tipo de suplemento que seja especialmente importante? Ou talvez, como eu escolher um bom suplemento? De novo, para mim é fundamental o que eu vejo no rótulo, nos informativos, o nome, a fonte
desse produto, de onde ele vem, né? Se lá, vou inventar brincadeira, né? Se lá está escrito que é o Zé Mané que produziu, o Zé Mané não é conhecido, eu não sei o que é que ele produz, como é que... Pode ser que um dia o tal do Zé Mané vá ser conhecido e vá Com provar. o senhor Mané, né? Isso. E a comprovação ao longo dos anos, a história da fonte. Sim. A história da fonte. Né? A gente tem muitos exemplos. Usa a marca de carro. Né? Se você usa a marca X, você sabe se o carro é bom ou não é, se ele tem suporte atrás. Né? Então, isso... Manutenção, né? Manutenção. É verdade, né? Tem Isso. carro que você compra que já, logo no começo, já dá problema, né? Isso. Tem carro que você compra que é uma beleza, né? Então, eu tô muito feliz de ter doutora Liduína aqui com a gente. Pessoal, isso que a gente falou agora, essa coisa de você entender como o seu corpo funciona, de você estar munido das informações corretas, é muito importante para você se educar e ser capaz de fazer escolhas boas, não só para você conquistar o corpo que você sempre quis, mas para você ter saúde e longevidade, como a gente falou aqui. Então, eu estou muito feliz em anunciar que a doutora Liduína vai estar com a gente nas lives exclusivas dos alunos do STC, para falar mais sobre saúde, sobre nutrição, sobre longevidade, sobre como você pode conquistar o corpo que você sempre quis com saúde e manter o seu resultado para sempre. Então, queria te agradecer muito. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou de participar aqui. Sim, é uma honra estar aqui com vocês. E tem a ver com o meu foco de vida, né? Trabalhar, ajudar naquilo que posso melhorar na saúde das pessoas. Nossa, com certeza. E a gente vai falar com muita gente, viu, doutora? A gente vai levar essa informação para muita gente, gente. E você que é aluno do STC, se prepara que a gente vai ter sempre lives com a doutora Liduína. Então, se você tiver alguma dúvida sobre saúde, sobre nutrição, anota e manda para o seu coach, que a gente pergunta para a doutora e ela vai responder nas lives no grupo também, não é só no live, no grupo também. Sim, você manda para o seu coach e a gente vai ter participações da doutora Liduína no grupo também. Então, se você tiver qualquer dúvida, a gente está aqui. Eu tô aqui para entrevistar ela. A gente tá aqui para tirar suas dúvidas, tá bom? Então, um beijo enorme. Um beijo para todos também. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente.